e sempre trazendo temas relevantes e ligados à nossa linha principal do CEDEM, que é a história dos movimentos sociais. E nesse aspecto, o tema que vai ser debatido hoje tem toda a ligação com esse tema, uma vez que vai ser discutida a obra do professor Milton Santos, um geógrafo renomado e de grande importância não só nacional como internacional, e que sempre esteve envolvido também com análises, com pesquisas e propostas vinculadas às questões sociais. Eu gostaria de contar que tipo de escolha eu fiz e por que eu fiz essa escolha. Eu pensei que eu poderia desenhar vários caminhos hoje para fazer essa apresentação, mas como eu supunha que pudesse haver um público de não geógrafos, pelo menos em grande parte esses são os objetivos desses debates do CEDEM, eu escolhi menos falar do conteúdo da sua obra e fazer uma apresentação que está organizada em 3 partes. Uma primeira em que eu vou falar um pouco da própria biografia dele, mas tentando também agrupar ou reconhecer na sua trajetória intelectual os períodos, né, em que ele se dedicou a um tema ou outro e como, no próprio processo de construção da sua teoria, ele expressou nos seus livros um amadurecimento que o levou, já no final da vida, a ser consagrado não apenas na área da geografia, mas também fora dela. Numa segunda parte, vou fazer uma descrição rápida da organização do livro, uma espécie de convite para que vocês leiam, de fato, a entrevista. E, ao final, num único slide, eu colocarei alguns pontos que eu acho que foram os que mais me marcaram nessa experiência de ter realizado essa entrevista com o professor Milton Santos. E essa escolha se deveu também não apenas ao fato de que poderia haver aqui um público de não geógrafos que se interessariam em conhecer um pouco da trajetória desse intelectual, mas deve-se ao fato de que eu tenho comigo na mesa, né, 2 colegas da Universidade de São Paulo, que não apenas compartilharam com ele a experiência de um mesmo departamento, de uma vida universitária cotidiana, mas no caso da professora Odete, foi uma das entrevistadoras de uma outra obra importante que contém uma entrevista do professor Milton Santos, chamada Território e Sociedade, editada pela Perseu Abramo, num período anterior a esta entrevista feita pela editora da Unesp, e a professora Mônica Rolo, que não apenas foi sua orientanda, mas hoje continua a trabalhar com a sua teoria, avançando em muitos pontos apresentados pelo professor Milton Santos e que, de fato, agora vem sendo desenvolvidos na linha de pesquisa que está sob sua coordenação. Então, penso que todas as 2, não apenas pela convivência, mas pelo conhecimento, terão plenas condições de animar bastante esse debate. Para mim, eu deixei mais o papel de uma apresentação do autor e enfim, de um conjunto aí de detalhes que eu considerei que pudesse ser interessante. Ora, a nossa universidade é muito jovem. A Universidade Europeia, onde isto se faz, ela tem 200 anos, não é? Não poderia ser daquela forma. O pressuposto da mobilidade é uma hierarquia pelo grau de importância da universidade quando existe sistema universitário constituído. Como interpreto isso? Por que eu falo... porque eu pondero não tão positivamente estas opiniões. Então vamos lá. Depois dessa peregrinação pelo mundo, das experiências vividas por diferentes países e universidades, sentia-se diferente e talvez mais preparado, com mais acúmulos, e era de fato. Falava diversos idiomas, ler os clássicos, e não apenas os clássicos de economia política, que por aqui também se lia. Ele gostava de citar Vico. Bom, com
respeito então, era diferente mesmo. Com respeito à geografia propriamente, nos diz que o mundo era simples e a geografia simplória. Neste momento do texto que nos foi oferecido, pergunto se estaria ele falando dos viajantes ou dos relatos de viagem. É possível que seja. Ao caminhar na leitura, constatei que de fato foi aqui reconhecida pelo professor uma geografia sem graça, que descreve e faz lições de coisas, assunto que acabou sendo bem mais esclarecido na terceira parte do livro. Na explanação de suas muitas definições de geografia, considera a exigência do intelectual público. E isso é da maior importância nas suas formulações, porque o professor chegou a ser isto, exatamente isso, um intelectual público. Aquele que fala o que quer, diz o que pensa, escreve o que pensa e se exercita como cidadão, como sujeito, com palavra própria. E exatamente aí, o professor não falou só a geografia, ele não falou estritamente a geografia. Como intelectual público, ele falou a sociedade. Então, com isto que quero dizer, que o homem e as circunstâncias está presente em todo o livro, de alguma forma, em sua reflexão, em diferentes momentos. E o que fica claro é que, além do talento pessoal enorme, há um esforço, uma vontade, uma convicção que vai se formando nos diferentes momentos de sua vida. Isto me parece interessante porque numa frase muito interessante que ele disse aí no meio do livro, disse, refletindo sobre as permanências e as rupturas de seu próprio pensamento, de sua própria obra, ele diz assim: a única continuidade que me caracteriza é a busca. Ele está refletindo isso, a busca. Isto é, essa busca permanente, um intelectual incansável, desde o início, desde estudante de primeiro grau. A busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, a busca pelo... a busca. E nunca conforme, nunca sentindo que tinha chegado a alcançar essa verdade, a alcançar esse conhecimento. Bom, isto me parece central para entender sua trajetória. E, apesar de todas as dificuldades, por isso me parece tranquilo dizer esta definição de intelectual público, porque quem pode ser um intelectual público? Quem pode ser aquele sujeito que diz o que pensa, que escreve o que pensa, que mantém o que pensa? Alguém que tem muita convicção e muita luta por trás de sua vida. Muitos fracassos, muitos percalços e muita convicção. Então, ser um intelectual público é muito difícil. Me parece que ele consegue justamente por essa trajetória, que é de permanente busca e de permanentes percalços a partir dos quais aprende. Então, isto a gente vai entendendo na medida que lê, mas não está na página 5, na 8, na 15, está aí, nas entrelinhas, talvez como a professora disse, no implícito, no explícito, está aí. É importante. Bom. Sou assim desde menino, quando a vida era um rio e eu nem sabia do mar. Quando meu sonho futuro já era um dia cantar, eu sei que só sei amar, que o que mais quero e preciso
sempre, sempre.